noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos atualmente aqui na nossa reunião estudando Mateus capítulo 11. Já estamos no capítulo 11. E os versículos que nós temos analisado nas últimas reuniões dizem respeito a uma passagem em torno da figura de João Batista. A semana passada nós começamos a analisar o versículo número 5, que faz parte da resposta que Jesus encaminha para João, frente à pergunta que ele enviou para Jesus desde a prisão. Então João Batista está preso e no momento de angústia, de testemunho extremo, e no momento de testemunho extremo é quando nós colocamos à prova todas as nossas convicções mais caras, mais preciosas. E a convicção mais preciosa, mais cara a João Batista, é aquela que dizia respeito à vinda do Messias. Porque todo o trabalho apostólico dele, todo o trabalho profético dele, girou em torno da promessa do envio de um Messias. Então, nós não podemos dizer que João Batista duvidou de Jesus. O que ele pôs em questionamento, mas de uma forma muito humilde, muito cordada, né? E porque ele submeteu esse questionamento ao próprio Cristo e não a terceiros, é quanto à característica desse Messias. É como se ele perguntasse para Jesus: eu sei que o Senhor é Messias, mas é um Messias, não parece ser o Messias que eu esperava. Me explica melhor isso. Que características eu não compreendi bem? Então ele manda dizer: olha, pergunte a ele se ele é quem eu esperava mesmo, ou não, ou se é outra coisa e eu entendi errado em algum momento. Pode falar, Renato. Eles eram primos. Primos. Mas eles não tinham uma ligação assim de um conhecer o outro? Tinha, isso está descrito lá no livro Boa Nova. Desde pequeno. Tem uma lição no Boa Nova, é a segunda lição, inclusive, tamanha importância dela. Chama Jesus e o Precursor. Eles são amigos desde a infância. O que talvez aumente vamos dizer assim, o processo de introspecção do João Batista em torno da figura de Jesus. Porque ele conhecia Jesus melhor que todo mundo. Então ele sabia que aqueles traços de misericórdia, doçura, ternura, amabilidade, eram traços dele desde a infância. E é como se João Batista, a essa altura da vida, já se despedindo do plano físico, dissesse: eu sei todas as virtudes que você tem. Se você for o Messias mesmo, então é um Messias completamente diferente daquela que o povo inteiro esperava. É que o povo esperava um justiceiro. O justiceiro. O povo esperava um guerreiro, né? Como se espera até hoje. Né? O apóstolo não esperava de Jesus também? Exatamente, o mesmo equívoco. Mesmo equívoco. Só que o Judas não teve a lucidez de João Batista. De falar: espera aí, tem um negócio que não está casando aí. A expectativa popular e, em certa parte, em certa medida, um pouco a minha expectativa com aquilo que se apresentou à nossa frente, que é um Messias totalmente diferente do que se aguardava. O João Batista pôs isso em pauta, em discussão, ele quis ouvir de Jesus. Judas não, Judas já tirou as próprias conclusões e já agiu por conta própria. E aí se deu mal, né? Se deu mal, bem mal. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí Jesus dá a resposta para João Batista: olha, João, já que você se abriu para esse diálogo, que é o diálogo mais importante dos tempos apostólicos, né, da primeira hora, o Messias que se esperava com o Messias que se apresenta, né? A diferença entre um e outro. O que se esperava, um guerreiro, um estadista. O que se apresenta, um homem do povo, mas com dons de virtude divinos. Aí Jesus dá a resposta brilhante que nós começamos a estudar a semana passada. Vamos ver qual que é o versículo 5? Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos,
pobres são evangelizados. Nós estudamos a semana passada algumas palavrinhas e eu procurei agrupá-las segundo os males, as mazelas físicas, né? Coxos, cegos, leprosos e surdos. A gente analisou a semana passada. E hoje, nós deixamos para analisar hoje, mortos e pobres. A semana passada a gente viu que o surdo, no caso, não é o surdo propriamente dito. É aquele que, em função de um processo de monoideísmo, isso é analisado pelo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos. Monoideísmo é a ideia fixa. Um espírito com a ideia de vingança, ele só escuta a voz íntima da vingança. Ele não consegue escutar mais nada. Ele é surdo para todas as admoestações, orientações, tudo. Ele fica surdo para o resto do mundo. E, sobretudo, para as orientações espirituais de grande envergadura. O espírito que é espiritualmente cego, ele não vê mais nada além da ideia fixa. Por exemplo, uma mágoa. Ou um complexo de culpa. E o espírito coxo, paralisado, é aquele em que o peso desse monoideísmo, dessa ideia saturada, que é como se fosse a rodinha do ratinho, do hamster. Vocês já viram aquelas rodinhas do hamster? Fica correndo, mas não sai do lugar. Ele se movimenta, mas não avança espiritualmente. Porque a ideia fixa é uma bolota de chumbo, onde os pés deles estão ancorados, algemados. Daí a paralisia espiritual. Fala, Tonzinho. Preso, exatamente. E não consegue sair daquilo, né? Muitas insônias nossas são em função desse processo de monoideísmo. Você dorme com aquele caroço de manga entalado aqui, aquela resposta que fulano te deu e na hora você não respondeu à altura. Você julga que não respondeu à altura. E você dorme com aquilo e não consegue parar de pensar naquilo. Você fala, não, gente, eu preciso dormir, amanhã eu trabalho. Aí você começa a dormir, volta a cena de novo na cabeça, e você levanta. Mas ele não podia ter me falado aquilo não, mas que sujeito ingrato. Como é que eu não pude? Aí você começa a maquinar na cabeça a resposta que você devia ter dado para ele, mas que você no dia seguinte vai dar. Aí você começa a escrever o texto, o roteiro da cena da novela, sabe? E já começa a imaginar a cara que ele vai fazer quando escutar a sua resposta certeira. Isso é monoideísmo. Você passa uma noite inteira cego, surdo e paralítico. Trancafiado numa masmorra, que é justamente a ideia fixa. E não dorme. Oi? Não tem quem nunca, né? Não tem quem nunca, né? Todo mundo tem esse telhadinho de vidro. Em algum momento, olha, não vou falar da vida não, hein? Em algum momento da última semana, você ficou patinando no mesmo lugar. De quarta-feira passada para essa, algum de nós, ou muitos de nós, patinou em cima de uma ideia fixa. Isso é sério. Contar para vocês um negócio. Hoje de tarde, vocês lembram que a semana passada eu dei o exemplo de quando a gente está com a cabeça fixa, a mente fixada num ponto, e que você pega o carro e sai dirigindo pelas ruas e não vê por onde passou? Cego, surdo. Lembra? Hoje à tarde eu fui no supermercado e teve um sujeito que parou de lado e pegou 2 vagas ao mesmo tempo. E eu não conseguia, eu rodopiava no estacionamento, não conseguia estacionar. Eu voltava, dava a volta para tentar achar a vaga, passava na porta do cara, via ele de novo ocupando 2 vagas. Eu falei, mas miserável, como é que pode? Aí eu falei, não vou nesse supermercado.
Mas não, vou em outro. Eu não vi o trajeto entre um supermercado e o outro, porque eu fui pensando naquelas 2 vagas que o sujeito ocupou. Aí quando cheguei no outro supermercado, eu falei, nossa, eu não vi atravessar a avenida. Cego e surdo. Só me vi a imagem do danado do carro. E o carro era melhor que o meu, bem melhor. O que aumentou a antipatia. Entendeu? Qual é o drama que o André Luiz propôs, que a gente viu a semana passada? Não é o sujeito que passa um percurso de 15 minutos. É o sujeito que passa séculos assim. Trancafiado numa ideia. Aí a consequência desse processo é o que nós vamos analisar hoje. Primeiramente, com uma coisa triste, né? A morte do ser. Mas o espírito é imortal. O espírita não acredita na morte do ser. O espírita acredita na imortalidade do espírito, do ser, enquanto processo evolutivo. Mas dentro desse processo evolutivo, acontece um fenômeno de letargia moral, psíquica, que pode durar séculos. Essa morte psíquica faz parte do processo de evolução, para muitos de nós. Alguns têm uma ascensão mais retilínea, menos morosa, mas a maioria de nós, num percurso ali de 1000 anos evolutivo, por exemplo, 50% disso, até 70% disso você passou morto. Daí você precisa ressuscitar. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, uma companheira católica me falou um negócio lindo. Companheira católica. Ela falou assim, acho que eu estou entendendo o que é a reencarnação. A reencarnação é o processo. E a ressurreição é o fim, é a finalidade. Nós reencarnamos para renascermos. A gente reencarna muitas vezes. A gente vai acordando aos pouquinhos. Cada encarnação a gente desperta um pouquinho. Até que chega aquela encarnação crucial, marcante, em que há o despertar da consciência. Aí você renasce. Aí você começa a viver mesmo. Aí você começa a viver, o Willy de Barros, amigo letrista, ele diz assim, aí você vive a vida viva. Uma música dele, ele fala isso. A vida viva. Porque tem muita vida que anda morta. Tem muita gente que vive morto. Trabalha, ganha dinheiro, gasta o dinheiro, descansa, volta a trabalhar. O hamster na gaiolinha dele, ele não está vivendo de verdade. Ele estaria vivendo de verdade na floresta, não é? Livre. Mas aprisionado, ninguém vive de verdade. Você existe. Vai continuar ali, morto. Vai ser o Lázaro, nós vamos ver isso aqui hoje. Vai ser o Lázaro dentro do túmulo, na escuridão, no frio e se degenerando. E apodrecendo, vivo. Espiritualmente em decomposição. Mas como a morte em si, propriamente dita, ela não acontece, o torna o processo mais triste. Não tem pausa, não tem repouso para. A ideia fixa de hoje é o obsessor de amanhã. Aí você se torna, com essa ideia fixa, seu Ademo, o seu pior, o mais cruel obsessor. Porque o movimento espírita fala tanto da questão da obsessão, processo obsessivo, mas eu já cansei de ouvir companheiros que vão em reuniões mediúnicas, quem aqui frequenta reunião mediúnica vai dizer isso melhor do que eu. Companheiros dizerem assim, olha, eu tô aqui, ele acha que eu sou obsessor dele, mas eu não tô nem lembrando dele, eu tô quieto no meu canto, ele começa a aprontar por conta própria. Eu não tenho nada a ver com essa história, não. Eu vim aqui para limpar minha barra. O adversário do passado dizendo, olha, ele faz mais mal para ele mesmo do que eu poderia fazer.
Ele é mais competente no processo de auto-atormentação do que eu. Passa séculos. Bom, nós estudamos alguns versículos atrás, lá na orientação de Jesus para os discípulos, quando ele vai passar o combo de tarefas e atividades que ele quer que os discípulos realizem. E aí, nesse conjunto de atividades, uma delas, no capítulo 10, versículo 8, é: ressuscitai os mortos. Ressuscitai os mortos. Ele fala isso para os discípulos. Muita gente acha isso confuso, porque, teoricamente, o único caso aparente de ressurreição de morto que se tem no Novo Testamento é o caso de Lázaro e da filha de Jairo, né? Lázaro e a filha de Jairo. Os discípulos, no Atos dos Apóstolos, não tem relato propriamente disso, não tem. Então os discípulos fracassaram. Paulo não fez isso, ele fracassou. Que mortos Jesus está falando? Que mortos? Essa recomendação de Jesus tem mais a ver com aquela passagem do Paulo e Estevão, em que Paulo, isso aconteceu com Pedro também, né? Vê as grades da prisão se abrirem. Ressuscitar morto é ajudar alguém a se libertar de uma prisão. Seja lá que prisão for. Seja lá que prisão for. Aí Oi, fala, Tonzinho. Ele estava preso, totalmente na cadeia. Aí que tá. E teve o episódio narrado em Atos dos Apóstolos, né, também em Paulo e Estevão, em que Pedro chegou a ser preso e vem um anjo e liberta ele, um espírito vem e liberta ele fisicamente, mas isso é uma baita de uma metáfora, né? Uma baita de uma metáfora. Na verdade, os grilhões que se rompem são outros, mais importantes. Como as escamas de Paulo, né? As escamas, véu, que caem dos olhos de Paulo para ele poder enxergar. É um outro processo de libertação. Mas o Emmanuel vai comentar isso no capítulo 18 do livro Servidores no Além. E tem uma lição intitulada Acendamos a Luz da Vida. É ressuscitar. Acender a luz da vida em alguém é ressuscitar alguém que andava morto. Ele diz assim, o Emmanuel: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo, tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Então tem um sujeito que a melancolia nele, a tristeza profunda nele, agiu de tal maneira no tônus da alma que aconteceu com ele algo parecido com o que aconteceu com a mulher hemorroísta que nós já estudamos aqui. Ele vai perdendo vitalidade, como quem vai perdendo sangue e vai se desfalecendo. Inanição. Vai ficando fraco, moribundo. Não é assim? Porque a tristeza nele é um corte no coração e ele vai perdendo vida. Vai se esvaindo. Vai jorrando pelo chão. O fluxo de vitalidade dele. E tem um sujeito que é morto porque ele parece ser seco, árido, oco por dentro. Aí o sujeito que não sente nada. Ele não sente tristeza, não sente alegria, não sente nada. Sabe, ele é um pedaço, um toco, uma ripa, um pedaço de madeira. Não reage a nada. Nem a alegria e nem a tristeza. Um está morto pela tristeza. O outro está morto pela indiferença. Muita gente.
E olha, isso que o mundo está começando a perceber. Porque a revolução burguesa da Idade Moderna, o advento do modo de vida burguês na Idade Moderna, cria o ideal da competência total. O sujeito que é eficiente no processo produtivo dele. Se ele está sendo economicamente produtivo para a sociedade, não tem nada de errado com ele. E as pessoas agora, nessa altura, no início do século XX, estão começando a perceber que alguém pode ser economicamente ativo, produtivo, socialmente útil, mas estar morto. Muitos e muitos e muitos mega empresários de multinacional conduzem com punhos de ferro as suas multinacionais. Mas espiritualmente são zumbis. Eu nem acho que seja à toa, acho que tem um pouco uma perspectiva junguiana aqui, acho que paira no inconsciente coletivo um pavor quanto a esse estado morto-vivo, que é tão profícuo a produção de minisséries e filmes de mortos-vivos, Walking Dead e por aí vai. Não é? Não é uma onda de filmes de zumbi. Eles falam assim, apocalipse zumbi. É claro, você vai para um shopping no final de semana e você tromba com um monte. Passando o cartão de crédito. Mas porque o cartão de crédito dele tem saldo, tem crédito, ninguém se incomoda se ele é um zumbi. Não é? É o nosso panorama hoje. Quem falou isso foi Emmanuel. Tá? Vou limpar minha barra aqui. Foi Emmanuel que falou isso, não tem nada com isso. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Aguçai a visão. Que coisa bonita que o Emmanuel está falando. Isso é ter olhos de ver. Aumenta a sua sensibilidade, seu poder de misericórdia com o outro. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida. Aumenta o seu poder de percepção da dor do próximo, um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho. E você vai começar a sentir a opacidade, a frieza, a palidez de muitos corações ao seu redor. Tidos como pessoas bem-sucedidas na sociedade. O sujeito está, espiritualmente, você olha, vocês lembram da lista de Schindler, aquele filme do Spielberg? De vez em quando você vê uma criaturinha colorida ao seu redor. O resto tem olhos de cadáver. Não tem brilho no olho. Porque não vive. Produz e consome. Produz e consome. Produz e consome. Está morto. Aí o mais leve, o mais sutil contato com o Evangelho de Jesus e o sujeito, sabe? Aquela florzinha, aquele botãozinho de rosa que vai desabrochando. Aí você olha, assim, eu acho que é a alegria assim, que os médicos encontram quando vê um paciente mal, e aí ele vai recuperando e vai ficando corado, gordinho. No meu caso, eu fiquei até bom demais, né? Nessa parte. Podia ser menos. Mas, né, vai ficando corado, gordinho. Aí a gente fala assim, viçoso, né? Com a carinha boa.
Essa foi a sensação que Jesus teve ao perceber Paulo sair daquela condição triste de Saulo, o perseguidor, um zumbi cruel, sabe? Perigoso, para uma criaturinha mal vestida, cheia de cicatriz no rosto, com as faces surradas pelo sol do Mediterrâneo, um cabelozinho mal cuidado, mas com o olho brilhando. Isso está descrito no livro Paulo e Estevão, quando Paulo vai até Atenas. Emmanuel fala, os atenienses olhavam para Paulo e viam um mendigo, mas o olho dele tinha um brilho que alguns atenienses paravam para ouvir ele. Falando, que olhar é esse? Que olhar é esse fulgurante? Que chama essa no olho? Encerra Emmanuel. Há quem morreu sufocado em orgulho vão, no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permanece cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Aí eu sublinhei aqui, sufocado em orgulho vão. Vão? Um vão de escada. Vão. O que é vão? Vazio. Agora, vocês querem saber uma coisa? A palavra vaidade vem de vão, de vazio. A vaidade é andar, pisar no vazio. É não ter o pé no chão. Orgulho, vaidade é ser vazio por fora, por dentro, e porque é vazio por dentro, caminha no vazio exterior. Porque todas as coisas exterior que valoriza são vazias, desprovidas de real valor. É o título, é a fortuna, é a autoridade, é o poder, é o prazer sensorial demasiado, descontrolado. Na vida vazia. E a gente criou, né? A gente perpetuou aquela tradição hedonista romana, né? Do carpe diem, do vamos viver a vida adoidado. Tem até o filme lá americano, Curtindo a Vida Adoidado. Um furor, uma sede por viver coisas que são como areia na mão da gente, assim, sabe? Escapando entre os dedos. E no final aquela alegria foi momentânea. Durou um dia, 2 dias, 1 ano. E foi, porque era vazia. Só que essa vida vazia, essa vida superficial, rasa, sensorial, sensual, ela deixa na gente um fardo consciencial que é maior do que a gente dá conta de carregar. Aí o joelhinho vai pro chão. Aí depois do joelho, a gente cai com a cara na terra. E aquele peso todo em cima de você, fazendo o quê? Comprimindo, te esmagando. Você não dá conta de sair de lá sozinho mais. Não dá conta. Vai ficar ali, sofrendo aquela pressão. É Lázaro, todo enfaixado dentro do túmulo e a pedra lacrando o túmulo. Ele conseguiria sair de lá sozinho? Qual que é a primeira providência de Jesus? O que ele fala para os discípulos? Movei a pedra. Vai lá dar uma força que não dá conta não. Sozinho não. Se não tiver um familiar amigo, querido, um amigo dedicado para ir lá e te dar os primeiros socorros, um passe, uma prece, um abraço, você não sai daquilo. Vai mover a pedra, vai tirar o peso. Agora, levantar e caminhar é por sua conta. Você está vivo, ó. Você estava morto. Renasceu? Viva. Avança.
E o Lázarozinho sai lá de dentro, tadinho, trupicando, todo enfaixado. Acho que alguém quis ir lá desenfaixar ele. Jesus, deixa ele. Jesus só deu a ordem. Vem para fora, vem para a luz. Sai dessa escuridão. Depois disso, vida nova. Ressurreição. Encerro Emmanuel. Há mortos que vos partilham pão cotidiano. Aí doeu na canela, sabe? Na hora que eu li isso aqui, eu falei, ai, ai, ai. Porque enquanto o problema é do vizinho, não te dói. A gente está aqui sentadinho no nosso banco, aqui, o pessoal em casa, no sofazinho, né? No celular. E você está imaginando, nossa, tem tantos espíritos que vivem mortos por aí. E nenhum deles você sabe o nome, na sua cabeça. Aí o Emmanuel vai falando, vamos apertar o cinto. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano. O que o Emmanuel está querendo dizer? Aí você lê essa lição, Tonzinho. A Juju lê essa lição, olha para o lado, tá o Luiz roncando lá. Ah, entendi, mano. Tá ali convivendo com você. Tá morto. Você não pode fazer nada além de mover a pedra. E não é que tem gente que na hora que você mover a pedra, fala assim, não, põe de volta. Eu não quero sair do túmulo. Estou bem aqui, me deixa onde eu estou. Vida é isso. Vida é o que eu estou vivendo aqui, ó. É isso aí que é vida. E ele fecha, ó. Mortos que nos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência. Anulam a existência. Isola o sujeito. Corta a conexão. Com quem? Com Deus. Porque não há vida sem Deus. As funções orgânicas todas operam. E operam mal, hein? Porque sem a vida real, a vida biológica funciona mal. Tinha gente que falava assim, ai, mas o Chico era tão doente. Gente, o Chico tinha uma saúde de touro. O tanto de perrengue que chegava, o homem viveu até os 92. O Chico teve tuberculose, angina, não sei quantos infartos. Foi até os 92. Sabe o que é? O corpo sofreu o peso do mundo, das vibrações negativas, da carga de trabalho, mas a alma era tão saudável que resistia a isso tudo, mantinha o corpo. A gente é o contrário. Um corpo projetado para ser tão saudável, a gente consegue adoecer ele com a mente. Era um corpo que se a mente não fosse perturbada, o corpo, ó, não é? Luiz, quantas mães foram ressuscitadas por Chico? E com implicância de mal. Igual é complicado ficar fazendo isso, devia estar fazendo isso. Muitas delas, senhor Adelmo, o Chico, ele é o médium que moveu a pedra, né? Ele é o discípulo de Jesus que moveu a pedra. Muitas delas saíram do túmulo. Mas teve muitas que falam, não, vou voltar lá para dentro. Essa luz me incomoda. Aqui fora eu tenho que viver. Lá eu fico quietinho. É frio, é escuro. Eu estou deteriorando, mas eu fico quietinho. Porque se você sai para fora, senhor Adelmo, você sai para viver. E viver é trabalhar. É crescer. É isso aí. Ó, vamos então falar do Lázaro? Agora, com comentários dos amigos espirituais, do livro Lázaro Redivivo. Um livro de Humberto de Campos, mas tem um prefácio lá incrível, incrível, em que o Emmanuel ele pega e comenta assim,
O irmão de Marta e Maria, está no prefácio Lázaro Redivivo, contudo, fixou nos circunstantes o olhar firme e lúcido e bradou sem ódio. Vamos lembrar e contextualizar um pouco isso que eu acabei de ler. Lázaro é ressuscitado. Ressuscitado, né? No estágio letárgico, ele não estava morto de verdade, mas ia morrer. Ele foi sepultado vivo. E aí Jesus potencializa a vitalidade dele, revigora o organismo dele, de modo que ele sai daquela situação. Salvo Lázaro mesmo. Aos olhos do sacerdócio judaico daquele período e dos doutores da lei, opa, isso aí é um pecado mortal. Pecou quem te ressuscitou e pecou você de voltar. Então, ele começa a ser hostilizado pelos fariseus daquele período. E aí ele relata aqui, o Emmanuel, que ele olha, nessa ocasião, olha com lucidez e brada sem ódio. Ele vai dar uma resposta, mas primeiro ele olha com lucidez e brada sem ódio. Todo olhar de zumbi, de morto-vivo, é um olhar atormentado, perturbado, confuso. O olhar de quem renasceu tem um traço característico: lucidez. Lucidez vem de que palavra? Latim, lux. Vem de luz. É um olhar que brilha. E aí, quem atingiu a lucidez não fica angustiado para convencer o outro. Então fala sem ódio, fala sem autoritarismo, fala com tranquilidade, com serenidade. O que ele falou com tranquilidade? Fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel. Aquele que me deu a vida tem suficientemente poder para dar-vos a morte. Boa! Oh. A interpretação grosseira, grosso modo disso aqui, ele dizia o seguinte: ele está falando que Jesus tem tanto poder, ele é um X-Men assim, último nível, um mutante, super mutante, que ele, do mesmo jeito que ressuscita um passarinho morto, ele também solta um raio e mata o outro. É isso? Paulo só viveu porque Saulo morreu. E Jesus matou Saulo, ou deu o primeiro golpe às portas da estrada de Damasco, com uma pergunta: por que me persegues? Aquela perguntinha foi um golpe bem dado no temperamento orgulhoso de Saulo, o fariseu perseguidor. Ali ele começou a sangrar, o Saulo, e foi morrendo durante 30 anos. Ele foi morrendo aos poucos. Enquanto ele ia morrendo aos poucos, Paulo, o discípulo fiel, ia nascendo aos poucos. O desencarne físico em Roma é o último suspiro de Saulo e o parto luminoso de Paulo. Em definitivo. Você deixar mover o homem velho para nascer? Exatamente. Lázaro está dizendo para os fariseus: o que Jesus fez comigo, ele pode fazer com vocês. Ele é capaz de matar o homem orgulhoso para renascer um homem humilde. Ele é capaz de matar um homem estúpido para renascer um homem dócil. Aquele que me deu a vida também pode vos dar a morte. Porque uma coisa para viver, a outra tem que morrer. A virtude brota, germina e depois floresce no solo onde o vício morreu. No mesmo solo. Aliás, o vício
vai ser adubo para que a plantinha da virtude cresça forte. Mas tem adubo vivo? O adubo é fruto da morte. Uma coisa morre para a outra nascer. Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. De novo, a gente imagina que os fariseus ficaram com medo de Jesus lançar um raio neles, não é? Não. Isso aqui era fariseu, gente. Isso aqui entendia de lei que não é brincadeira, não. Sabe por que eles ficaram assustados e silenciosos? Sabe por quê? Porque eles entenderam. Fala, seu Daniel. Não reconheceram nessa forma de agir o que Isaías tinha falado antes? E esse é o negócio, eles reconheceram. O seu Daniel está falando, né? O pessoal de casa não escutou talvez. E eles não reconheceram aí, todos os profetas, não vamos falar nem só Isaías, todos os profetas messiânicos reconheceram. E é por isso que eles tinham medo de Jesus. Por isso que Jesus incomodava tanto. Porque a presença física de Jesus no mundo representava também a morte, não só de um temperamento, mas de toda uma organização social. Um modus operandi, sabe, de todo Israel, do mundo inteiro. Era a morte de um mundo para o nascimento de outro. E a vinda de Jesus foi o golpe doloroso num sistema de vida que começou, pode parecer que não, mas a gente tem que ver além da aparência. Começou a morrer há 2000 anos atrás. E agora está nos seus estertores, né? Seus gritos agônicos. Essas loucuras que vocês veem aí, ó, no jornal, isso aí é o grito de agonia do mundo velho. O mundo velho está dando os últimos suspiros, escandalosamente. Vai morrer. Não vai morrer porque não tem condição mais de ser assim. Algo novo tem que renascer. Está renascendo. É bom pensar assim. E é o que acontece individualmente com as pessoas. Por que não vai ser coletivamente? Se o coletivo é feito do individual. Avançando. Livro Vinha de Luz, capítulo 151. Ressuscitará. Jesus lhe diz, teu irmão ressuscitará. De novo a passagem de Lázaro, João 11:23. Jesus fala isso para Marta, né? Que a Marta fala, mestre, faz alguma coisa. E ele fala, algumas traduções, seu irmão se levantará. Em outras, eu gosto dessa tradução. Seu irmão ressuscitará. Ressurreição nesse sentido. Aí o Emmanuel diz assim, teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Tem esse detalhezinho curioso. Nós somos compostos de porções de vida que aglutinadas é o nosso todo, é a nossa integralidade. Mas existe o Aloísio filho, existe o Aloísio esposo, existe o Aloísio professor, existe o Aloísio, né, músico, existe o Aloísio cozinheiro, eu acho que é o melhor, né? Então tem várias facetas. O Daniel arregalou o olho, assim, essa eu pago para ver. Então você tem várias facetas. Quando a gente se desencanta, quando a gente se decepciona, quando a gente se desilude com alguém ou alguma circunstância atrelada a uma dessas facetas, aquele Aloísio pode morrer. O dia que eu me decepcionei de tal maneira com meu filho, mas de um jeito que eu morri como mãe. Eu nunca mais consegui olhar para ele do mesmo jeito. Entendeu? O resto está tudo bem.
Todos os outros traços da minha personalidade, da minha vida, estão de vento em popa, estão vivos, mas aquele aspecto da minha vida feneceu. Precisa renascer. Então o autoexame que o Santo Agostinho propõe, lá no Livro dos Espíritos, à noite, é um pouco eu analisar que pontozinho da minha personalidade está apagado. Tipo uma visão aérea de uma cidade à noite, sabe? Aí aquele bairro está sem luz, ele vai estar apagadinho. Então tem traços da minha personalidade. Aquela mãe, eu estou falando das mulheres, vamos falar dos maridos. Então. Aquele marido que a vida dele continua muito, muito feliz, muito realizado profissionalmente, um trabalhador do cristianismo, por exemplo, dedicado, um pai excepcional, mas uma determinada decepção com a esposa fez ele morrer como esposo. Então o bom dia que ele dá para ela é mecânico, é frio. Precisa renascer ali, está morto. E é um aspecto também que a gente tem que considerar, que é o seguinte: minha mão está toda saudável. Se um dedo meu começar a necrosar, se eu não tomar providência, o que acontece? Outras partes vão ser afetadas. Não é assim, pessoal da área médica, não é assim? Só que a medicina do mundo, é duro falar isso, né? É duro que eu vou falar, mas eu falo. Se eu arrepender depois, a Juju edita antes. A medicina do mundo ainda não vê, em muitos casos, outra alternativa a não ser? Mas Jesus não age assim, porque ele é um médico sublime. Então, nada em Jesus, nada nas mãos de Jesus, degenera perpetuamente. Tudo ressuscita. Então, aquele aspecto da minha personalidade, sei lá, eu como esposo, por exemplo, começou a morrer ali, né? Morreu. Se eu não der um jeito de renascer aquilo, ressuscitar aquilo, sabe o que vai acontecer? Vai afetar os outros traços da minha personalidade. Vai começar a me abalar como profissional, vai me afetar como pai de família. Então eu preciso ressuscitar aquilo. Não adianta eu extirpar aquilo. Aí eu põe nas mãos do médico, competente, põe nas mãos de Jesus e ele faz o milagre. Alguma coisa faz ressurgir. Ainda que esse milagre seja o desencarne da minha esposa. Pronto. Eu tinha morrido como esposo. Aí Jesus desencarna minha esposa. E aquele amor de esposo renasce no dia que... Oi. Exatamente, eu estava pensando nele. Públio Lentulus, o que aconteceu com ele? O Públio esposo, você foi no ponto, assim, um transmimento de pensação. Foi no ponto, no pináculo do templo ali. Públio Lentulus. Ele tinha morrido como esposo. Ele continuou sendo o pai dedicado da Flávia? Ou continuou sendo um senador exemplar? Nossa Senhora. E como maridão da Lívia? Morreu. Tá, um adultério que nem aconteceu, mas vamos fazer de conta que tivesse acontecido. Morreu. Que dia que renasceu o amor dele por ela? Jesus ressuscitou os mortos. O Públio marido foi ressuscitado o dia que Jesus, que ele viu Camafeu ali naqueles despojos mortos. Ali renasceu o Públio marido. Ali Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Com a morte dela. Hein? Ó, o espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino,
a sua mão carinhosa se estende a nós todos. Que coisa bonita, né? Vocês não têm ideia tanto que eu choro fazendo esses estudos. Eu choro e falo, meu Deus, que coisa bonita, né? Aí eu fico no medo de Jesus resolver ressuscitar alguma parte minha. Porque os processos podem ser, não vou dizer assim, dolorosos, mas desafiadores. Né? Desafiadores. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Está lá na música Alívio do Gladson Laje. Né? Vamos começar a falar de pobres? Nessa linha de raciocínio, vocês não acham que eu vou falar aqui dos milhões e milhões de famintos do mundo, né? Claro que não. É outra pobreza. É outra pobreza. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, tem alguns versículozinhos em que Jesus começa a deixar isso um pouco além da metáfora. Versículo 22 e 24. Vocês se lembram da parábola do Lázaro e do rico? Agora é outro Lázaro. O Lázaro e o rico, ou parábola do mal rico, também chamada. O que acontece com o mal rico depois? O mesmo que aconteceu com Lázaro. Desencarna fisicamente. Só que ele desencarna fisicamente, mas ainda encarnado, ele já estava morto. Aí ele era aquele caso da morte por insensibilidade, porque tinha um mendigo sofredor ali, catando o resto, as migalhas de pão que caía da mesa dele, e ele não se comovia com isso. Estava morto. Era tão frio que ele não sentiu o sofrimento de alguém tão próximo. E morreu também o rico. Tem gente que acha que isso não vai acontecer, né? E morreu também o rico. E foi sepultado. E no Hades, né, no plano espiritual, aqui a representação grega, né, de sofrimento, de tormento, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa é uma passagem clássica. Esse sofrimento do Lázaro, do rico, dele quanto morto, já acontecia antes do desencarne físico. Mas o desencarne físico, e aí eu vou indicar para vocês a leitura do livro Pensamento e Vida, o capítulo Morte. O Emmanuel diz que o desencarne físico arranca todas as cascas, toda a couraça de vida social, que é o que muitas vezes nos deixa iludido quanto à nossa real condição. Esse sofrimento dele no Hades, que é o sofrimento de muitos na vida espiritual, é o sofrimento de quem tirou a capa, tirou a fantasia de carnaval e descobriu o que realmente era. A rainha de França. Tem um outro caso aqui que nós vamos ver também, viu? De um príncipe assim. E aí ele viu quem ele realmente era. Ali nasce o sofrimento dele. Mas é o sofrimento, gente, de quem tem lá uma ferida na perna e precisa arrancar a casquinha lá, né? Para limpar o machucado, tirar a sujeira, tirar a roupa do ferimento. Dói, mas faz parte da asepsia. Então esse sofrimento após o desencarne é o sofrimento. Agora eu estou falando com os desencarnados mesmo, eles estão me ouvindo. Eu não quero ver nenhum aqui, mas eu sei que eles estão me ouvindo, né? Então esse sofrimentozinho após o desencarne é o sofrimento que a gente sofre num pronto-socorro, num pronto atendimento, recebendo os primeiros socorros. Se eu for atropelada, tem que tirar a calça jeans. Dói. Agora tem capim, tem sujeira, tem que passar lá, limpar o lugar do ferimento. Dói. Tem uns cacozinhos de vidro dentro, tem que tirar. E aí, dói. Agora vai dar ponto, tem que dar anestesia. Dói. Se tiver errado, vocês perdoam que eu dou aula de história, viu? Não sei nada disso, não. Aí dá anestesiazinha. É assim, Wander?
É assim mesmo, vai dar o pontozinho, sofre. Aí depois o pontozinho inflama, dói. E aí vai. Tirar o ponto, dói. E em certos casos, a cicatriz depois dói um pouquinho, providencialmente, que é para você não esquecer o que te aconteceu. Cicatriz dói. E é bom que doa. Ou vocês acham que Emmanuel não sofreu para escrever há 2000 anos? Leia o prefácio. Cada vez que ele escreve lá, o orgulhoso senador Públio Lentulus, a impressão que fica é que ele escreveu não foi com tinta, não, foi com lágrima. Mas é isso que fez ele ser Emmanuel. Ó, livro Tocando Barco. Eu adorei o título desse livro. Tocando Barco, capítulo Ante a Parábola do Rico. Então, o Emmanuel vai comentar essa parábola. Ainda hoje há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Então, eu tenho comida na minha mesa e ignoro quem passa fome, sou o rico da parábola. Eu tenho cultura intelectual e ignoro quem não sabe assinar o próprio nome, sou o rico da parábola. Continua. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Estou andando com meu carro na rua e levo ele para o acostamento para ajudar o rapaz com um carro mais velho a empurrar o carro enguiçado, eu sou o rico da parábola. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos. Nessa hora eu fiquei tão incomodado. Supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhe suplicam leve migalha de esperança. Vocês acham que eu ia falar por causa de ser gordinho, né? Porque chega um ponto que a gente vai estudando doutrina espírita, preparando esses estudos, e a gente vai aumentando o cabedal de cultura, pura cultura religiosa, a um nível tal que você fala assim, nossa, mas tem gente que não sabe nada ainda sobre isso, e você fica angustiado. Você fica com a nítida sensação de que não tem feito nada. Você fica com aquela sensação de que não fez nada. Agora, sabe qual é o problema? É que tem gente que acha que tem feito muito. Aí o Emmanuel está dizendo que esse que acha que tem feito muito e não tem feito nada, ou bem pouquinho, esse é o rico da parábola. Será, Luísio? Claro! O rico da parábola estava lá, cortava um pedaço de pão, Sadão, passava a geleia dele lá, importada. Você está enfeitando, né, gente? Escritor é fogo, né? Aí ele comia o pãozinho com a geleia, caiu umas migalhas de pão na mesa e ele pegava e fazia assim. Aí caía no chão. Aí o Lázaro alimentava aquelas migalhas. Sabe o que ele achava? Que ele tinha feito muito. Jogando as migalhinhas. Essa inquietação e essa insatisfação nossa de achar eu tenho feito pouco, é o que faz a gente fazer cada vez mais. Na hora que se acomoda e fala, não, tá tudo certo, é isso mesmo, eu tenho feito. Cristão que é cristão tem que inventar moda. Se a tarefa não for para ela vingar, ela vai morrer.
Ah, não era para ser. E você fica bem com aquilo. Mas eu fiz. Veio uma ideia e eu tentei pôr em prática. Agora, quando vem a ideia de fazer alguma coisa e você fala, não, mas eu já tenho feito isso, é o rico da parábola. Você acha que a migalha que você tem jogado para fora da mesa já é muito. Se um projeto, uma tarefa te encantou, te sensibilizou o coração, abraça ela. Se não for para ser, não vai ser. Alguma outra coisa vai acontecer na sua vida que vai te conduzir para outra parte. Mas você se dedicou àquilo. Começou, se moveu. Precisa de braço, a gente fica, né, esperando aposentar para fazer as coisas, ganhar na Mega Sena, e desencarna, não fez nada, ou fez muito aquém do que podia. E vamos encerrar hoje, gente, com o livro Céu e Inferno, Euridice. Só que eu não peguei a Rainha de França. Segunda parte do livro Céu e Inferno, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Aí eu peguei o Príncipe Orhan, um príncipe russo. Mensagem de Bordeaux, 1862. Essa mensagem aqui, já vou avisando vocês, para vocês não levar susto. Os espíritos da codificação, eles eram tão inteligentes, que tinha hora que Kardec achava que uma comunicação estava impecável, São Luís vinha lá e puxava tapete de Kardec e falava, olha, Kardec é um gênio. Falava, não. Você não viu esse detalhezinho aqui, ó, na comunicação. Por isso que quem vai trabalhar com comunicação mediúnica tem que estudar muito obra básica, gente. Porque tem mensagem que chega às nossas mãos que com os nossos olhos imaturos, a gente fala, maravilhosa, e sai publicando, virando livro. Um espírito mais acurado, mais maduro, vai achar um defeitozinho ali, ó. Opa, pode ser bem intencionada essa mensagem. Esse comunicante pode ser bem intencionado, mas ele ainda não é maduro. Querem ver uma coisa? O príncipe de Oran, ele começa a mensagem assim: orgulho. Redizei essa palavra sem cessar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Ele falou alguma besteira? Orgulho é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Tá certo? Mas vamos frase por frase, vocês vão me ajudando. Sim, abusei do poder e dos favores de que gozava. Fui duro, cruel para meus subordinados, que deviam ceder a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Então ele está dizendo, eu fui um homem cruel porque eu humilhava os meus funcionários. Falou alguma besteira? Tá certo? Uma constatação certa. Ó, eu desejaria para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi ao peso que havia tomado acima de minhas forças. Tá certo? Eu sucumbi ao peso que me tombava. Falei do peso hoje, né? Acima das minhas forças. Caiu, né? Estava esmagando ele, aquele peso agora. Tá certa a frase dele? Aí Kardec pega e coloca uma observação. E na observação vem a orientação do espírito benfeitor em seguida, São Luís, a respeito daquela comunicação. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se desculparem aos seus próprios olhos e ainda um resto de orgulho. Não querem ter falhado por culpa sua. Olha o que o São Luís foi achar na fala dele. Ele está falando que era orgulhoso, mas ele ainda é. Sabe por quê? Ele está dizendo que sucumbiu
Porque a riqueza, o poder político era um peso que Deus pôs nas costas dele, mas que ele não tinha força para carregar. Quem que ele acabou de chamar de incompetente? Deus. Eu não posso falhar. Eu não falho. Logo, se eu não falho, quem falhou é Deus. Esse é o argumento da maioria de nós quando a gente desencarna. Ô, meu irmão, você falhou nisso, falhou naquilo. Ah, mas eu falei porque vocês têm que ver que as coisas eram muito difíceis. Ah, você falhou como mãe, minha filha. Ah, mas você tem aquele menino era impossível. Vocês pegaram pesado comigo, hein? Você estava projetadozinho para carregar aquele peso. O problema é que você pôs por conta própria outros pesos ali, junto, no pacote. Ele, por exemplo, comandar um exército de servidores no castelo é um fardo, gente, não é fácil não. Sabe? Você ter a responsabilidade de comandar, de liderar um grupo, equipe de funcionários é um fardo, isso é pesado, mas Deus te colocou nessa função porque você é capaz de carregar esse fardo. O problema é que você vai criando caso com todo mundo e aquela ocasião, aquela circunstância que por si só já era difícil, fica insustentável. Dar a ordem para alguém, faça isso, já é difícil. Agora, tenta fazer isso para alguém que te detesta. Tenta falar para alguém que te detesta, faça isso. E por que ele te detesta? Porque é uma grande diferença entre liderar e tirania. É. Aí você vai nos livros de história e pega a história de todos os tiranos. Como é que foi o fim de cada um deles? Com toda a caridade do mundo, mas prefeitos didáticos. Vocês, depois, se tiver curiosidade, procura um livro de história lá na Wikipédia, como é que desencarnou Mussolini. Não é, seu Daniel? Hitler. É triste, gente. Por quê? Nasceu com um dom para liderar, tinha um compromisso de estadista, isso em si já era um fardo, mas esse fardo ele dava conta de carregar. Mas tornou esse fardo um fardo sustentável. Hitler tinha um compromisso de reencarnar e governar a Alemanha, conduzir a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, num processo de falência, reerguer a Alemanha. Mas ele acresceu a esse fardo, que é tirar um país da lama, o fardo de uma guerra mundial. Né? Expandiu a coisa a uma proporção insustentável. Aí chega no plano espiritual, mas era muito duro aquilo, a minha posição era muito difícil. É ele, ó. Aí encerra o São Luís. Deus não dá a ninguém além do que se pode carregar. Ponto. São Luís. Ninguém discorda. Aqui eu sou... Não tem como discordar disso aqui, gente. Se falhou, falhou porque não quis carregar o fardo. Ou porque acrescentou ao fardo coisas que não estavam no script. Não exige que a árvore que nasce tenha os frutos daquela que exibe todo o seu crescimento. Então, vocês já viram na natureza um caso de um brotinho de jaqueira, sabe? Plantou lá, você pôs na terra agora. Vocês já viram um caso de crescer ali uma jaca, numa jaqueirazinha de 1 metro? Vocês já viram um caso desse? Na natureza? Não é? Nasce. Só depois que ela tem
estrutura para aquilo. Só depois. Quem que era esse homem? O príncipe de Orã, um pobre. Mas ele não era príncipe, era um pobre. O que lhe faltava? Qual o tesouro que lhe faltava? Qual a riqueza que lhe faltava? Humildade. Humildade. E humildade é consciência, é lucidez sobre si mesmo. Humildade é saber todas as suas virtudes, mas também saber todos os seus defeitos. Isso é humildade. Humildade não é não ter defeito. Humildade é saber todas as suas qualidades e todas as suas limitações. Isso é humildade. Aqui eu mando e sou obedecido. E sou detestado. Então agora a gente volta no versículo. Olha que bonito que ele fica. Lembrando de tudo que a gente leu. Cegos voltam a ver. Coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Com o evangelho, as pessoas se libertam de suas ideias fixas. Devagar, mas se libertam. Mortos são erguidos, verticalizados. O morto, o zumbi, é aquele que só se movimenta na horizontal, rasteja. Só o mundo. Dinheiro, produção, consumo. Mortos são erguidos, pessoas que tinham uma vida pragmática, puramente mundana, passam a pensar, a refletir sobre noções de espiritualidade. Se erguem, se levantam. Pobres são evangelizados. Corações incapazes de reconhecer os próprios defeitos, com a luz do evangelho, começam a mapear, a anotar, a contabilizar tudo em si que precisa ser ressuscitado, sanado, curado. É isso. João Batista, isso tudo está acontecendo ao seu redor. Quem você acha que eu sou? É o que Jesus está dizendo. Jesus é o Messias, porque Ele é capaz de nos libertar das nossas piores e mais cruentas masmorras. É isso. Bom? Então, até semana que vem. Um abraço. Essa é a cegueira e a surdez mais profunda e mais dolorosa. É a daquele que não consegue enxergar mais nenhuma paisagem, não consegue escutar mais nenhum som, a não ser a imagem e o som do erro cometido.